E as decisões, elas são muito amplas, elas são tomadas a nível nacional e internacional. Nós tomamos decisões internas, espirituais, nós tomamos decisões com pessoas ao nosso redor. E existem as decisões internas e as decisões internas. Você pode tomar uma decisão externa e não estar tomando decisão interna. Você pode tomar uma decisão interna sem tomar uma decisão externa. Será que alguém está entendendo? Sim? Amém. Sim? Uma pessoa pode estar dizendo que ela está se entregando a Deus, mas a decisão realmente interna do coração dela pode estar dizendo outra coisa totalmente diferente. Jesus mesmo disse isso. O povo dizia algo, mas o coração estava tão longe dele. E geralmente o pecado nos aprisiona não é nas decisões externas, é na decisão interna. Minúsculas decisões que nós tomamos em frente ao pecado vai fazer diferença na nossa vida. Quando você se depara com algo que você não deve ver, principalmente os homens que estão tentados muito nessa área da moralidade. Quando você depara com algo e você pensa, em segundos você tem que tomar uma decisão. É uma verdade, não é? É uma. E essas decisões são minúsculas decisões internas que vão construir sua vida espiritual ou construir. Então, sem que ninguém te veja, sem que ninguém perceba, nós tomamos decisões que afetam o nosso destino, nossa vida, nosso ministério, nosso casamento, tudo. E as maiores decisões são essas, minúsculas, internas, onde ninguém percebe, mas nós sabemos. Nós temos a consciência de que estamos deixando de tomar as decisões que deveriam ou tomando as decisões erradas. E é muito interessante como a vida espiritual acontece nos bastidores. E é ali onde Deus quer trabalhar no nosso caráter e na nossa vida. Aqui nós estamos unidos para comunhão. Porque eu e você vamos à igreja para termos comunhão. E existe uma bênção sendo liberada quando nós temos comunhão junto com o Cordeiro. Amém? Amém. Nós estamos desfrutando do reino de Deus juntos, nós estamos adorando ao Senhor juntos, nós estamos desfrutando uma comunhão entre nós e comunhão com o Cordeiro. Isso é maravilhoso. E Paulo fala para que a gente não deixe de congregar, não deixe de estar junto. Mas por que você vem à igreja? Não é. Tem gente que fala assim, eu vou à igreja para adorar. Não, você pode adorar em casa. Eu vou na igreja para dar o dízimo. Hoje eu dou meu dízimo via transferência, dólar. Existe algo muito importante na questão da comunhão. Né? Então, a vida espiritual acontece nos bastidores. Nós estamos aqui para ter comunhão uns com os outros, como a palavra fala, para nos admoestar, nos encorajarmos mutuamente. Amém? É para isso que serve essa reunião, para nós adorarmos juntos, para compartilharmos juntos aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Mas a vida espiritual acontece de uma forma, ela acontece no dia a dia. E é ali que mora o vale da decisão. É ali que determina aonde nós queremos chegar em Deus. É o vale da decisão na nossa rotina, não é dentro daqui, desse local. Que a nossa vida vai sendo determinada ou demarcada. E isso nós devemos levar com muita responsabilidade. Porque quando nós falamos de decisões, nós estamos falando de escolhas e consequências. Sejam boas, sejam ruins, mas nós estamos falando de escolha e consequências. E porque muitos têm levado a vida a Deus dará, né? Têm levado a vida empurrando com a barriga. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas e as consequências vêm sobre nós. Coisas que nós poderíamos ter evitado. Se prestássemos atenção como o espiritual acontece. Se a gente atinar para como realmente a vida espiritual acontece, muitas decisões nós deixaremos de tomar e algumas outras nós realmente tomaremos. Você escolhendo estar aqui hoje, você poderia estar em qualquer outro lugar. Não, eu venho porque é crente,
cresça, é por isso que você veio aqui para ouvir isso, amém? Amém. Porque Ele quer nos ensinar, Senhor, já tomar as decisões corretas, a entender como devemos nos comportar diante da vida, diante do reino dele. A palavra decisão significa, vem do latim, que é deciso. Tem vários significados, mas alguns deles são diminuição, enfraquecimento, solução, compromisso. Resolução tomada após uma discussão ou um exame. Capacidade para decidir, resolver algo, coragem. E o terceiro, ato de decidir. No primeiro cenário, eu quero que a gente pense, talvez eu não leia todos os versículos, mas é sobre Adão. Abre aí comigo, por favor, em Gênesis 2, rapidinho. Capítulo 2, versículo 8, fala assim, que o Senhor plantou um jardim no meio do Éden, na direção do Oriente, e pôs nele um homem que não formava. E aí ele diz o seguinte, do solo fez o Senhor Deus brotar todas as fontes de árvores agradáveis à vista e boas para alimentos, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para Deus, eu vejo Deus tão cheio de amor. E onde a gente tem compartilhado algumas vezes essa palavra, isso mexe tanto com o meu coração, porque Deus poderia ter feito um monte de robozinhos, não é verdade? Deus poderia não ter colocado aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim. Tem algumas pessoas que elas são até revoltadas porque Deus colocou a árvore do jardim do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Alguns adeptos do ateísmo, eles dizem, se Deus é tão bom como vocês pregam, por que Ele colocou então a árvore do conhecimento lá? Ele não sabia que Adão ia cair? Ele não é Deus que sabe de tudo? Por que Ele colocou então? Mas quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo vai mexendo com o nosso coração, a gente entende como Deus é um Deus de amor. Só por Ele não ter feito robôs, não ter colocado Adão como, sabe, uma cordinha, né? Vai dando cordinha, né? Chega uma hora e para, não fez isso. Ele criou um ser, a sua imagem, a sua semelhança, e um ser livre. Um ser que era dele, mas era um ser livre. Não era um ser manipulado. Não era um ser controlado, dominado. Adão foi feito na perfeição, a imagem e semelhança de Deus. E por Deus amá-lo e nos amar tanto, Ele fez esse cenário para todos por eles. E sabe o que eu entendo, irmãos? Que amor não é amor se não tiver escolha com isso. Se você não tiver a opção de escolher amar, você não pode amar. Lembra daquelas mulheres que eram obrigadas a casar com o marido do século, sei lá, passado, né? Amor não pode ser amor se não puder escolher. Se você não tiver opção, como você faz? Tem que casar, né? Mas o que? Não pode escolher? Se pudesse escolher outra coisa. Deus não queria essa base do relacionamento dele com Adão. Adão não vai ter opção, ele só vai ter que servir quando acabou. Não. Isso prova o quanto Deus é demais. E é por isso que eu me apaixono por Ele todos os dias da vida. Porque você imagina o ser mais poderoso do universo, que projetou tudo, a terra, os mares, o céu, o oceano, e tudo, todos os detalhes, Ele fez o ser. E Ele, com toda a legalidade, ou toda a autoridade, ele poderia ser o que mais ia manipulado. O que Ele fez? E
O amor sabe perder. A paixão sabe perder. Mas o amor sabe. A obsessão não sabe perder, mas o amor sabe perder. E nós vemos Jesus perdendo a vida dele na cruz. E isso quebra a cabeça da gente, porque no natural a gente pensa que sempre a gente tem que ganhar. E aí você vê Deus perdendo, mas como assim? Ele não deveria perder, ele deveria sempre ganhar. Isso constrange, me constrange, sabe o que te constrange? Constrange o amor de Deus. Alguém que tem toda a autoridade, todo o poder, e fala, deixa eu dar um passo para trás. Isso é magnífico, é perfeito, é demais. Então ele colocou Adão e colocou a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. E ele deu uma dica para Adão: não toca nessa árvore, não escolhe essa árvore não é boa. Se você tocar e comer no fruto dela, você vai morrer. Mas Deus não ficava em cima de Adão: olha, você cortou, cuidado. Deus não ficava lá todo dia dizendo: não, você não pode comer na árvore, olha, cuidado. Não. Deus falou para ele. E depois ele pediu para ela. Porque quem recebeu a primeira ordem foi Adão, não foi ela. Ele deveria gerenciar de artista, cuidar de artista. E quando a Eva veio no cenário, Deus repetiu a ordem. Então, esse é o primeiro cenário de decisão, irmãos, que Deus voltou. E aí, como nós agimos como a Eva, não tem problema não, né? Dá uma volta ali, a gente vai levando a vida, e de repente estamos negociando princípios negociáveis. E eles escolheram, eles decidiram, infelizmente, pelo lado do conhecimento do bem e do mal. Mas graças a Deus, Deus é tão amoroso e Ele prova o seu amor para conosco em que Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Isso é a palavra de Deus. Ele nos amou mais uma vez. Então Ele chamou Abraão e de Abraão começou a dizer: da sua descendência eu vou levantar um povo maravilhoso sobre a terra, um povo que vai ser luz para todos os povos, um povo que vai ser cura, que vai levar a redenção, e começa a fazer um plano maravilhoso ali. E Abraão então aceita, e Abraão se torna o pai da fé, e de repente tem uma grande nação que é a nação de Israel. E eu quero que você abra lá comigo, em Deuteronômio, no capítulo 30. Todos acharam? Deuteronômio 30, 15 fala assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra, o qual passas para possuir. Deus novamente coloca diante do povo